Ele. Desde já eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 2. O pastor havia passado a oportunidade para estar ministrando a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração. Hoje é noite de restauração, porque assim disse o Senhor: hoje é noite de restauração. Eu não sei em que área da tua vida que você precisa de restauração da parte do Senhor. Não, tá bom assim. Mas eu quero te dizer que Deus é fiel com aquilo que Ele diz, com a tua palavra. E o Senhor te chamou sobre a face da terra para fazer a diferença. Amém? Ezequiel capítulo 2, a palavra de Deus nos diz: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Aos filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. Eles quer ouçam ou quer deixa de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Repete comigo: hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém? Podeis assentar. O som do microfone está muito estridente aí para vocês? Tá? Tá, igreja? Não? Aleluia, glória a Deus. Então vamos trocar. Vamos ouvir a voz do pastor. Ezequiel foi chamado por Deus, separado como profeta, para profetizar sobre a nação de Israel. Um chamado da parte de Deus. Todos nós que estamos aqui fomos chamados por Deus. A cada um Deus tem um ministério, a cada um Deus tem um chamado. E a Bíblia nos diz aqui que Ezequiel, o seu nome significa Deus que fortalece, porque ele precisava da força do Senhor, ele precisava do fortalecimento do Senhor para profetizar contra a nação de Israel. A Bíblia nos diz aqui que Israel havia prevaricado, afastado do caminho do Senhor. Então foi levado cativo a Babilônia. Assim Ezequiel foi escolhido por Deus para profetizar especificamente para o próprio Israel. Quando o Senhor falou para mim que hoje era noite de restauração, o Espírito Santo de Deus me dizia que existem pessoas que estão aqui dentro que precisam de restauração no seu coração, restauração na sua vida sentimental. Quando eu falo de vida sentimental, Deus está falando de vida conjugal. Deus falou para mim que nessa noite existiam pessoas aqui que precisavam de restauração na vida da saúde. Existem pessoas aqui que precisam de restauração na área da saúde. O Senhor também me dizia que existem pessoas aqui que precisam de restauração na tua vida financeira ou na tua vida social, porque as
Senhor em Ezequiel capítulo 37, porque eu não quero somente falar o que eu tenho de conhecimento, mas eu quero que você também aprenda lendo a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, a palavra de Deus nos mostra quando a mão do Senhor veio sobre a vida do profeta escolhido do Senhor e o levou em um vale de ossos secos. Acompanhe comigo Ezequiel capítulo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou em espírito, pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Amém, igreja? Eu aprendo aqui nesse versículo 1, que quando nós temos um chamado da parte de Deus, já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Já não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus na minha vida. Porque quando nós lemos o versículo 1, nós vemos que o Senhor veio com as suas mãos poderosas, pegou e levou o profeta. Eu vejo aqui que Ezequiel não foi naquela visão que Deus o mostrava, porque ele queria pela tua própria vontade. Porque quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, já não é mais o nosso querer, já não é mais a nossa vontade, mas é a vontade do Pai que está lá em cima sobre a nossa vida. Senão você não está entregando a tua vida nas mãos do Senhor. Veio a mão do Senhor e o levou. A palavra de Deus nos continua dizendo que Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor e o Senhor o deixou em meio ao vale. Aí está o maior segredo de um escolhido do Senhor. Pastora, mas o vale é no vale. É no vale que você tem experiência com Deus. Você não toma decisão de si próprio, você não faz mais a sua própria vontade. E além disso, a mão do Senhor veio sobre o profeta e o deixou no meio do vale. Se você está passando pelo vale, eu quero te dizer, aquieta o teu coração. Há um propósito de Deus de te colocar no vale. Assim como havia um propósito da parte de Deus de levar Ezequiel para o meio do vale, o Senhor tem colocado profetas, o Senhor tem colocado você em meio ao vale, porque Ele tem algo grandioso para te mostrar. E foi ali no meio do vale que Ezequiel viu que havia ossos sequíssimos sobre toda a face do vale. Deus mostra coisas difíceis. Deus mostra coisas difíceis para pessoas escolhidas. Se você está passando pelo vale, se Deus tem mostrado coisas difíceis para você, aquieta o teu coração, porque é um propósito de Deus para tudo na face da terra. Um milagre vai chegar na tua vida. E no tempo de Deus, você cantará o hino da vitória e dirá: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O profeta foi levado por Deus, foi colocado em meio ao vale. E o Senhor pergunta então: Ezequiel, o que é que tu vês? Ezequiel fala que vê um vale de ossos secos. E ele disse que eram numerosos ossos sobre a face do vale. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou na visão Ezequiel e o fez andar sobre o vale. Quem tem o chamado da parte do Senhor, ele não tem como escapar do vale, porque é em meio ao vale que o Senhor aperfeiçoa o nosso caráter. É em meio ao vale onde você diz que não dá mais conta, que o Senhor vem com as mãos poderosas dele e te segura pelas mãos e diz: meu filho, persevera, porque eu estou contigo. Persevera, porque eu vou te dar vitória. É no meio do vale que você vê a resposta do céu. É no meio do vale que você vê o milagre acontecer. Foi assim que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel estava ali naquela visão, eu creio, não fácil de ver. Uma visão difícil, mas Deus mostra coisas difíceis somente para quem tem o chamado.
Livralaias Covasneia. Irmã Catiane, Deus manda te dizer que Ele mostra coisas difíceis somente para quem se coloca à disposição na obra do Senhor. Deus mostra coisas difíceis somente para quem tem compromisso com a obra de Deus. Deus mostra coisas difíceis somente para quem tem temor no coração. Deus mostra coisas difíceis somente para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu vejo aqui que por Ezequiel próprio, ele jamais queria ver aquele vale de ossos secos, aonde havia só mortos e cadáveres, aonde havia multidões de ossos espalhados. Mas como ele foi chamado, como ele foi escolhido, e como no capítulo 2 de Ezequiel, o Senhor ordena a Ezequiel: põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel colocou de pé diante do Senhor. Aquele que está prostrado, o Senhor não conta com ele, porque já é a última hora e Deus está olhando do trono. Pessoas que têm coragem, pessoas que largam tudo para trás do seu conforto para fazer a obra do Senhor. Nessa última hora Deus não está preocupado se você quer ficar em casa. Nessa última hora Deus não está preocupado se você tem o seu jantar. Nessa última hora Deus não está preocupado se você quer ficar com a sua família. Você sabe por quê? Porque Deus falou: põe-te de pé e falarei contigo. Existem pessoas lá fora perecendo, sem comida, sem família, sem a presença de Deus. E você sabe para onde que aquelas pessoas vão? Elas vão para o inferno, porque você não foi lá falar da palavra do Senhor. Você não se apresentou diante do Senhor. Deus está bradando do céu: será com quem que eu posso contar? Será com quem que eu posso dizer: põe-te de pé para ouvir a minha voz? Porque quando você se colocar de pé na obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai sentir o toque das mãos poderosas de Deus. Você vai ser consolado em meio ao vale. Você vai ver coisas difíceis, mas vai saber que é um Deus que há todo poder para operar milagre e maravilha. Põe-te de pé e falarei contigo. Guarda isso no teu coração. Sentado, prostrado em meio ao vale, ainda que você tenha passado por dificuldade, o Senhor não vai falar contigo. Você não irá ouvir a voz do Senhor. É por isso que existem muitas pessoas dentro da casa de Deus que estão desesperançosas, que não tem mais esperança, que não vê a porta de saída. É porque em meio ao vale está prostrado, está se lamentando e não tem buscado verdadeiramente para se colocar de pé diante do Senhor. É uma palavra de despertamento. Nós cristãos não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé vem pelo quê, pastor? A fé vem pelo quê, igreja? A fé vem pelo ouvir. Você precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida para o nosso ser. A palavra de Deus traz saúde para o nosso corpo físico. A palavra de Deus restaura a nossa vida espiritual. A palavra de Deus nos dá convicção do Deus que nós servimos. Ela é o alimento para a nossa alma. Mas muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Você vê a igreja, isso não é só em Amada, porque aqui também acontece. Isso é toda igreja que você vai. O culto de ensino é difícil ter igreja lotada, mas o culto de adoração e de vitória, você não vê uma pessoa voltar porque quer receber um milagre. Ei, mas escute aqui, você não ouvirá a voz do Senhor se você não colocar de pé para ouvir a palavra do Senhor. É uma palavra de despertamento, sim, igreja. É uma palavra de despertamento para que você tenha restauração da parte de Deus, para que você possa andar em meio ao
não é somente da glória a Deus e aleluia, não é somente daqui nos cultos, colocar de pé quando Deus fala, sai do seu trabalho, porque eu quero você na minha obra, sai desse trabalho porque eu vou mandar você para outro trabalho. Existem pessoas lá que precisam ouvir a minha palavra, e você a pega naquele lugar e diz, oh meu Deus, mas eu preciso comer, mas não foi Deus que te criou, não é Ele que abre porta. A Bíblia diz que a porta que Ele abre ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha também ninguém pode abrir. Pôs de pé diante do Senhor é muito mais do que estar na casa de Deus. É entregar o seu deitar, o seu levantar, é entregar o seu celeiro nas mãos do Senhor, é entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu coloquei de pé na presença de Deus e falei, Senhor, eu amo a tua obra, eu quero me entregar inteiramente diante do Senhor. E o Senhor fechou as portas, porque era tempo de passar pelo vale, porque é meio lá no vale que nós somos edificados espiritualmente, é meio ao vale que nós vemos os ossos se juntarem, é meio ao vale que nós vemos os nervos colarem nos ossos, é meio ao vale que nós vemos Deus operar milagre, porque nós não esperamos no homem, nós esperamos o milagre somente da parte de Deus. E meu esposo lembra muito bem que nós não tínhamos o que comer em casa. A igreja passou a ajudar nós em cesta básica no Brasil. E começamos a orar e pedir Deus para que abrisse porta. Mas o Senhor sempre falava no meu coração que a porta que Ele tinha aberto para nós era na obra. Que Ele tinha um chamado e era rápido, urgente, que Ele ia enviar nós pelas nações. E eu comecei a clamar, Jesus, então entrega para mim um CD. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição financeira, mas eu quero um CD gravado. E comecei a clamar na madrugada, porque aquele que busca encontra, aquele que busca em fé, Deus faz um milagre. E o Senhor, um certo dia, numa casa que eu estava orando, usou uma missionária e falou, filho, eu tenho ouvido as tuas orações pela madrugada, aquilo que tu me pediste eu vou colocar nas tuas mãos. E tu, filha, me perguntou como, pai, porque eu não tenho dinheiro, mas eu te digo que vou usar de longe, de perto, e vou entregar a vitória nas tuas mãos. Não te preocupa, porque eu cuido do teu deitar e do teu levantar. E eu comecei a cada dia brotar fé no meu coração, porque o crente ele tem que ter fé, mas não só de palavra, ele tem que ter fé de atitude. Ainda que não está vendo nada, ainda que está faltando comida no celeiro, ele tem que adorar o nome do Senhor e dizer, o meu Redentor vive, Ele proverá para mim, Ele é o Deus da provisão, Ele não falha. E Deus não falha mesmo não. Se às vezes o Senhor não tem feito para você, é porque ainda não é o tempo dele. Se ainda a vitória não chegou na tua vida, é porque Deus está preparando você para tomar posse dela, para que quando você tomar posse dela, ela não vire uma maldição na tua vida. Quantos pediram casa para o Senhor? Quantos pediram carro para o Senhor? E quando recebeu, viraram as costas para Deus, como Israel fez aqui no versículo 37. Israel largou Deus e foi adorar Deus de Baal, foi adorar Deus da idolatria. O Senhor prepara nós primeiro para tomar posse da vitória. E aí, em meio ao vale, eu tive experiência dentro da minha casa de faltar água, de faltar luz. E eu orar e falar, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu não tenho água para lavar a panela, eu não tenho água para tomar banho, eu não tenho água para lavar roupa. E nesse dia era tempo de calor, não se chovia há muito tempo. Era numa sexta-feira, passando sábado e domingo. Deus derramou chuvas e mais chuvas e falou, filha, eu entrei com a provisão na tua vida. Eu entrei com a provisão na tua vida. Eu não me envergonho de falar, porque Deus estava me provando. Eu aparei panelas na beira
Nós tínhamos carne, nós tínhamos arroz, nós tínhamos feijão e faltava o arroz na panela. E para brasileiro o arroz é o prato principal, né, Diego? E eu falei, Senhor Jesus, falta arroz na minha panela. Eu estava fazendo, fritei a carne, fiz o feijão. E falei, Senhor, eu queria tanto comer um arroz. Isso era ao meio-dia. Chegou o pastor na porta da minha casa ao meio-dia com um saco de arroz de 5 quilos. Pastora Daiane, posso entrar? Eu falei, pode. O Senhor Jesus mandou te entregar esse saco de arroz. O que é isso, igreja? Isso é o Deus da provisão. Era Deus mostrando para mim em meu vale que Ele é Deus de detalhe. Ele poderia mandar o pastor levar feijão, levar carne, mas estava faltando era arroz na panela. E Deus mandou Ele entregar, foi o arroz. É em meu vale que nós passamos experiência com Deus. A nossa igreja é uma igreja muito bonita. São festas lindas no Brasil, final do ano. 4.500 pessoas numa catedral. As pessoas vestem muito bem, muito bonita. Eu não tinha roupa para vestir, comecei a orar. Falei, Jesus, existe a festa agora de final de ano na tua casa. Eu não tenho nenhum sapato novo, nenhuma roupa nova para ir. É caso, parece até de rir, mas eu confiava em Deus em tudo na minha vida, até no vestir. Ele não disse para mim que não ia abrir a porta, então eu começava a clamar aos pés daquele que podia. E uma certa semana chegou uma senhora na minha casa e falou, é aqui que mora a missionária Daiane? Eu falei, é. Eu precisava de oração na minha loja, a senhora podia ir lá orar? Eu falei, vou sim. E começamos a orar na loja daquela senhora. Ela ainda não era evangélica. A loja é uma das melhores lojas que existe na cidade, de sapatos importados caríssimos. Que nem se Deus me desse dinheiro eu tinha coragem de gastar um valor daquele para comprar um sapato. E Deus usou aquela mulher antes do Natal, mandou entregar um papel embrulhado com a sandália de marca na minha casa. Foi o sapato que eu havia pedido para Deus. E quando chegou eu chorei muito e falei, Deus, agora falta roupa. E existiu uma senhora que foi me visitar antes do Natal, saiu de uma cidade para outra e falou, pastora Daiane, eu trouxe uma roupa para você lá da minha loja. E a roupa que a mulher tinha trazido para mim era uma blusa rosa e branca. A sandália que a dona da loja me deu era rosa e branca. Você sabe o que Deus estava me mostrando? Filha, enquanto você estiver nos meus pés, pedindo a provisão da minha parte, eu vou cuidar de ti no mínimo detalhe. Fala a cor para o Senhor, fala aquilo que você quer. Deus é Deus de detalhes. São experiências que nós temos com Deus, que edifica a nossa fé. E Ezequiel teve essa experiência com o Senhor. O Senhor o fez andar ao redor deles, ao redor daquele vale. E o Senhor faz uma pergunta difícil para Ezequiel. Diz assim, Ezequiel, pode esses ossos reviver? Eu fico maravilhada nesse versículo 3, você sabe por quê? Porque o profeta, quando ele é chamado, quando ele está na direção de Deus, ele não toma decisão de si próprio. Ezequiel estava vendo a situação daquele vale. Ezequiel estava vendo que não havia vida no vale. Ele sabia que aqueles ossos não podiam reviver.
necessita. Seja qual for a área da tua vida, se coloque de pé. Eu quero que nessa noite você comece agora a fechar os teus olhos. E olho fechado, você vai profetizar. Ei, mas eu quero te dizer, profetiza com fé. Eu quero convidar o irmão Diego para vir aqui, estar louvando e adorando o nome do Senhor. Feche os teus olhos agora, igreja. Nós vemos na casa do Senhor é lugar de adoração. Nós vemos na casa de Deus para buscar restauração. Hoje é noite de restauração sobre a tua vida. O Senhor está te despertando para que você comece a profetizar, para que você não pare de olhar com os olhos espirituais. A ação do inimigo nessa última hora é fazer com que os crentes fiquem no natural. Entra na igreja e sai do mesmo jeito que entrou. Mas em nome de Jesus Cristo eu profetizo um avivamento sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo restauração.
a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O Espírito que Deus ordenou que o profeta profetizasse, do versículo 7, era um espírito de vida, de fôlego de vida. Mas no versículo 14, o Senhor diz: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu puser o meu Espírito sobre a tua vida, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Adore o nome do Senhor. Essa é para Deus que ressuscitou na tua vida. Tudo aquilo que Ele me aonde você está, coloca a mão sobre o teu coração. Como profeta de Deus nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida, que haja vida em você, que haja restauração da parte de Deus, que haja restauração em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que haja um avivamento dentro do teu ser, e que esse avivamento venha sair para fora e ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Que haja um avivamento no chamado de Deus para a tua vida, que você venha fazer
tuas mãos. Vamos abençoar a vida da pessoa. Deus Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, continua derramando da tua graça, da tua unção sobre a vida da tua terra. Repreenda, Deus Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a retaliação espiritual. Reversando por completo sobre a tua armadura de Deus. Assim nós aqui para te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar aplaudindo o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, portanto, amanhã, convite das valentes de Davi, quarta-feira, às 20 horas.